Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, pela liberdade que nós encontramos em Ti. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, continua falando conosco, continua falando aos nossos corações, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, para que possamos aprender de Ti, para que a palavra, para que o louvor, para que aquilo que nós temos ministrado caia num terreno fértil nos nossos corações e que isso crie raízes, Jesus, a fim de que possamos ser alcançados por Ti, que isso crie raízes, a fim de que sejamos transformados por Ti. Esse é o nosso desejo, Senhor, esse é o nosso clamor, Papai, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Eu estou aqui mais uma vez, né? Eu queria muito que vocês estivessem conosco, eu queria muito que vocês estivessem aqui na igreja juntamente conosco, mas infelizmente ainda não podemos estar juntos. Nosso desejo, nosso pedido é para que em breve todos nós possamos estar juntos, para que Deus livre a nossa nação logo desse mal que tenha cometido ela. Eu, antes de entrar na palavra, eu tenho 2 recados para dar. O primeiro recado é: se você quer contribuir, se você quer ofertar, se você quer entregar o seu dízimo, nós vamos estar disponibilizando, deve estar aparecendo em algum lugar dessa tela, eu acredito, a conta da igreja para você tanto dizimar quanto você ofertar. Então, você que quer manifestar e expressar sua generosidade, aqui está a conta da igreja para que você possa anotar e depois fazer a transferência ou depósito, enfim. E, pessoal, avisar que dia 21/4, na terça-feira, é o encerramento do nosso jejum. Nós nos dispusemos a estar jejuando todos juntos desde o dia 1º de abril até o dia 21/4, que vai cair nessa terça-feira, que é feriado, mas vai continuar todo mundo em casa. E às 6h30, às 18h30, aqui no YouTube, a gente vai estar transmitindo uma mensagem para você que esteve conosco no jejum, para você que jejuou conosco, para você que abraçou com a gente essa causa. Então eu queria te convidar para 6h30, 18h30, perdão, terça-feira agora, você esteja conosco aqui conectado, que a gente vai trazer uma breve palavra e uma oração para todos que estiverem envolvidos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13 diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. O que está acontecendo aqui é que Lucas, que foi discípulo de Paulo, foi assim como Paulo escreve em Colossenses 4, foi o médico amado, esse grande médico amado, que provavelmente tratou de Paulo quando Paulo teve que ser internado devido a ferimentos por perseguição. Ele escreve o livro de Atos e ele escreve a narrativa dos discípulos de Cristo, desses apóstolos de Cristo. Ele descreve a narrativa dessa primeira igreja alcançando o mundo, dessa primeira igreja impactando o mundo com o Evangelho de Deus, com o poder de Deus. Então você vai ter em Atos, Lucas escrevendo lá no começo, Lucas escrevendo sobre a descida do Espírito, Jesus ascendendo aos céus, como tinha acontecido, como era prometido acontecer, e a promessa da descida do Espírito. E após isso, Atos se divide basicamente narrando a história de 2 grandes personagens da história bíblica, um que é Pedro e outro que é Paulo. Então a primeira metade, o começo de Atos, vai ser narrando a vida do apóstolo Pedro. Você vai ter Pedro lá fazendo aquela grande pregação que milhares de almas se rendem a Cristo.
E aqui, a partir do capítulo 11 para frente, a gente vai estar entrando, mergulhando um pouco mais na vida do apóstolo Paulo. O que está acontecendo é que nós estamos falando sobre a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, que era pastoreada, que tinha como líder espiritual, como um pai espiritual daquela igreja, Barnabé. E é uma igreja que ela começa porque o povo de Deus, o povo de Deus precisou se espalhar pela terra, precisou se espalhar por cidades, porque eles estavam sendo perseguidos. E devido à perseguição, vai um para cada canto, um para cá, outro para outro lado. E na região de Antioquia, então, eles começam uma igreja, o próprio povo pregando o evangelho, o próprio povo comunicando o evangelho, almas sendo convertidas, pessoas conhecendo a Cristo. E Barnabé vai para assumir, Barnabé vai para tomar conta disso, para ser, como eu disse, esse líder espiritual. E no capítulo 11, Barnabé ele vai atrás de um homem chamado Saulo, que estava na cidade de Tarso, que a gente conhece como apóstolo Paulo. Barnabé vai atrás dele para pedir uma ajuda, para pedir que ele o assessorasse, para que ele acompanhasse ele, para que ele agregasse ao ministério na parte do ensino, para que através do ensino, Paulo cuidando dessa parte, a igreja continuasse crescendo. Então nós vamos ter algumas marcas que dizem como era essa igreja de Antioquia. E ela vai falar que era uma igreja que era vibrante, não no sentido de uma igreja que pula muito, de uma igreja que comemora muito, mas de uma igreja gloriosa, de uma igreja triunfante, de uma igreja que reflete uma vida saudável cristã, de uma igreja que reflete princípios cristãos saudáveis, de uma igreja que caminha e a sociedade olha para ela e a sociedade consegue ver Cristo agindo através dos líderes, Cristo agindo através dessa igreja. É uma igreja que era forte no ensino, era uma igreja que era forte na comunhão uns com os outros. Nós temos visto nessa nossa geração, nesse nosso tempo, um grande clamor do povo, um grande clamor da nossa sociedade, dos nossos líderes religiosos, dos líderes das nossas igrejas, não só hoje, há um tempo atrás já, pedindo para que Deus avive novamente a sua obra, para que Deus alcance o Brasil, para que Deus transforme o Brasil, para que Deus encha o Brasil com o seu Espírito, para que todos nós possamos ser cheios e revestidos, que possamos desfrutar, que possamos nos alimentar de uma presença de Deus que nunca antes experimentamos, que seja maior do que tudo aquilo que já alguma vez provamos da parte de Deus. Existe um exemplo a ser seguido através da igreja de Antioquia. Como eu disse, uma igreja que era vibrante, uma igreja que realmente refletia a excelência do serviço cristão. Nós vamos ver que existem princípios elementares do Evangelho, princípios fundamentais do Evangelho que eles seguiam. Assim como nesses 3 versos que nós lemos. Acontece que a Bíblia vai estar relatando o seguinte: enquanto eles adoravam, enquanto eles oravam, enquanto eles jejuavam, tudo isso eles estavam fazendo para buscar um direcionamento, para buscar algum tipo de resposta do Espírito Santo de Deus. Então nós temos como marca dessa igreja triunfante, como marca dessa igreja vibrante, uma igreja que mergulhava num estilo de vida de adoração, de oração e de jejum. Uma igreja que buscava constantemente o direcionamento do Espírito. Tem aquela famosa frase de Billy Graham, que ele diz que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja primitiva, 95% da igreja não ia saber o que fazer. E se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje, provavelmente a igreja ia continuar do mesmo jeito. A igreja de Antioquia, a igreja desses grandes homens, reflete isso. É uma igreja que antes de dar algum passo maior, eles paravam, os líderes paravam, para que eles pudessem ouvir a Deus, para que eles pudessem ter o claro direcionamento e discernimento do Espírito Santo. Por isso nós podemos entender melhor os frutos da igreja. Por isso nós podemos compreender melhor quais foram os frutos a partir do capítulo 13.
Se você ler na sequência, capítulo 14, 15 para frente, você vai ver que existe uma grande onda de evangelismo que vai varrendo não só o lugar que eles estavam, mas vai varrendo o mundo inteiro. E esses grandes frutos começam a partir de uma igreja que parou e buscou o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que seus líderes param, seus profetas param, seus mestres param e demonstram para Deus que a fome do coração deles era tamanha, que eles estavam dispostos a ter fome no corpo para que fossem santificados, para que o Espírito Santo desse direcionamento, para que o Espírito Santo desse algum tipo de condução para eles. A marca dessa igreja forte, a marca dessa igreja triunfante, dessa igreja vibrante, dessa igreja gloriosa, uma igreja que sempre volta aos seus princípios fundamentais. No começo do ano nós falamos aqui na igreja que nós iríamos estar trabalhando durante esse ano e talvez alguns próximos anos sobre fundamentos da fé, sobre fundamentos necessários para uma vida cristã. Nós estamos há 3 domingos falando sobre jejum, é um fundamento necessário da vida cristã. Assim como nós falamos há 2 domingos atrás que o jejum ele é uma prática habitual de todos aqueles que são discípulos de Cristo. A Bíblia relata para nós, a Bíblia mostra para nós que uma igreja viva, que uma igreja saudável, ela caminha em adoração, em oração e em jejum. Que uma igreja viva, que uma igreja triunfante, que uma igreja gloriosa, que uma igreja que realmente faz diferença no mundo, que realmente manifesta Cristo, antes de qualquer pregação, antes de qualquer louvor ser entoado, antes de qualquer música ser levantada aos céus, existem joelhos dobrados adorando, existem vozes clamando, existem pessoas se comprometendo em conhecer mais a Cristo, existem pessoas se comprometendo a manifestar a fome que existe dentro deles por conhecer a Cristo. Como a gente compartilhou nesses dias, jejum é uma manifestação pública daquele que tem saudade do amado, daquele que tem saudade do noivo. Jejum é uma manifestação nossa de que nós temos fome de Deus, fome ao ponto de nos abster de algumas coisas para que Ele possa crescer em nós, fome ao ponto de que nós venhamos a nos diminuir para que Ele possa transbordar através de nós. Essa é a marca dessa igreja. E esse nosso clamor que nós estamos fazendo, como eu disse, nós nos comprometemos em começar esse jejum, pedindo para que Deus avive a nossa igreja, para que Deus traga quebrantamento e arrependimento. Todos esses frutos, tudo isso que nós estamos pedindo, ele vai partir desse princípio de vida cristã, de estarmos mergulhados em adoração, em oração, em jejum. Eu acredito e espero que lembre, como nós compartilhamos sobre aquela palavra, sobre a prática habitual do jejum, prática habitual dos discípulos de Cristo, que Mateus 9, verso 15 diz o seguinte: Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Como eu disse da outra vez, o então jejuarão, mostrando uma prática habitual deles, mostrando que isso não era algo novo, que não era mais uma lei, que não era mais uma obrigatoriedade que pesava sobre os ombros deles. Não, mas era algo que eles faziam por estarem famintos, por estarem sedentos de Deus. E a fome no coração deles, a fome na alma deles, por conhecer Deus era tão grande, por ter esse noivo perto era tão grande, que oravam, que adoravam e que jejuavam. Como eu disse, isso trouxe um fruto gigantesco para essa igreja, isso trouxe um fruto gigantesco para a igreja deles. Nós estamos num momento que a igreja aqui está pedindo por um direcionamento claro do Espírito Santo para onde eles deveriam ir. Que seus líderes param para entender que não são eles que lideram a igreja, mas o Espírito Santo de Deus, é Deus que governa a igreja, é Cristo que governa a igreja, que
que Ele é o cabeça da igreja. Nós temos visto que durante esses últimos tempos, durante essa última década, o movimento de oração e o movimento de adoração tem surgido de maneira grandiosa na nossa nação e ao redor do mundo. Se você tem mais tempo de fé, você vai lembrar que o Brasil experimentou durante uma época um movimento de adoração incrível, onde os ministros cantavam, compunham canções e pessoas eram quase que arrebatadas, pessoas eram curadas sem ninguém impor as mãos, pessoas eram salvas sem ninguém fazer apelos. Eu lembro de histórias, eu lembro de ter ouvido, eu lembro de ter visto, eu lembro de ter vivido histórias desse período de adoração que o Brasil viveu, que nós precisávamos apenas de uma pessoa com um violão ou com um teclado ministrando, e os céus desciam. Nós não precisávamos de muitas câmeras, de muitas luzes, não. Nós só precisávamos de um coração faminto, de pessoas sedentas. Quantas vezes nós já compartilhamos experiências do passado que vivemos, desse movimento de adoração que atingiu a nossa nação e que também atingiu tantas outras nações, que também alcançou tantos outros lugares ao redor do nosso planeta. Do mesmo jeito, nós vimos o movimento, temos visto o movimento de oração crescer de maneira incrível. Nós temos uma casa de oração nos Estados Unidos que há 20 anos eles têm oração ininterrupta, que há 20 anos, 24 horas por dia, os 7 dias da semana tem alguém orando. Nós temos casas de oração na Índia, várias casas de oração na Índia. Nós temos casas de oração no Japão. Nós temos casas de oração em países perseguidos. Pessoas se revezando a estarem orando, a estarem clamando por Deus, para que Deus novamente visite o nosso mundo, para que Deus novamente visite a nossa nação, Deus novamente nos visite. Então nós temos visto que o movimento de adoração atingiu-nos uma vez. Que o movimento de adoração também nos alcançou. Será que Cristo não está nos chamando para que nós venhamos a mergulhar em jejum? Jejuarão quando o noivo for tirado deles. Jejuarão quando o noivo for tirado de vós. Como eu disse, o jejum é esse grito nosso, que nós estamos nos abstendo de coisas para que Cristo cresça em nós, para que possamos conhecê-lo mais, possamos ouvi-lo melhor, para que possamos ter o direcionamento correto da parte dele. Vimos o movimento de oração, o movimento de adoração crescendo, e o jejum. No nosso planeta existe um país, eu não sei se todos conhecem, mas existe um país que mergulhou forte no movimento de jejum. A Coreia do Sul, um pouco antes, lá por volta de 1980, por aí, acho que um pouco antes, eles mergulharam forte numa vida de jejum, uma vida constante de jejum. Tanto que existem algumas igrejas lá, que isso é real, que existem placas tipo proibido jejuar mais de 40 dias. É igual acontece aqui no Brasil, irmão. É igual acontece com todo mundo aqui. É normal pra gente isso. Mas a Coreia do Sul foi um país que mergulhou não somente na oração e não somente na adoração, mas eles mergulharam por muito tempo numa vida de jejum. E qual tem sido o resultado disso? Qual tem sido o resultado efetivo disso? Houve uma época que o evangelho começou a crescer lá de tal maneira que a média de igrejas abertas no país eram de 300 igrejas por ano. Mais de 30, 40% da população sendo cristã. A maior igreja do planeta, até onde a última vez que eu pesquisei, ainda era da Coreia, com mais de 900 mil membros.
Aí você pensa, nossa, é muito show que deve acontecer, é muito entretenimento que deve acontecer. Eu lembro que uma vez conversando com um pastor amigo meu que foi conhecer essa igreja, ele disse: Mateus, quando a gente foi fazer a tour para conhecer a igreja, porque a maioria dos pastores estavam indo para ver o que eles estavam fazendo para ter tantas pessoas, a primeira coisa que o guia faz foi falar: vocês vão acordar 4 e pouco da manhã, para que às 5 horas nós estejamos em ponto da igreja. Ele não entendeu, mas ele foi. Então ele chegou na igreja e ele me relatando isso, falou: Mateus, eu cheguei e falei: nossa, eu estou aqui morrendo de sono. Só vai ter eu com o meu grupo aqui de mais 20 orando. 5 horas da manhã, dia de semana. E ele disse que quando a porta da igreja, do salão foi aberta, tinham mais de 5.000 pessoas de joelhos orando. Meu irmão, 5.000 pessoas. Não são 5, é 5.000 pessoas. 5 horas da manhã. Orando para que Deus visite o país. Orando para que Deus avive o país. Orando para que Deus encontre a vida deles. E ele falou que a sensação de choque foi muito maior por ter visto aquele movimento gigantesco de pessoas se dedicando a conhecer Deus do que o fato dele parar ali um pouco para orar. Meu irmão, é muita gente. Mas isso trouxe frutos para o país. Isso trouxe frutos para o Evangelho no país. Assim como nós falamos aqui de Atos 13, a ação desses homens, a ação dessa igreja trouxe frutos para o mundo inteiro. Antes deles agirem, antes deles irem para algum lugar, eles pararam, oraram, adoraram e jejuaram. Qual é a primeira coisa que Cristo faz após ser batizado? Vai jejuar. Vai ao deserto jejuar. Nos ensinando, mesmo Cristo não precisando, mas nos ensinando a importância da disciplina espiritual, da prática espiritual do jejum nas nossas vidas. Não tem como começarmos um ministério, não tem como fazermos igreja, não tem como sermos cristãos sem essas práticas, sem adorar a Deus, sem orar com Deus, sem orar a Deus e sem jejuar a fim de que possamos conhecer. Como eu disse, não uma lei, não uma obrigação, mas um relacionamento, alguém que está sedento, alguém que tem saudade do noivo e que fará isso a fim de que possa conhecê-lo melhor. Atos 13 mostra que eles precisavam de uma direção muito clara do Espírito de Deus para poder agir. É legal saber que até esse momento o apóstolo Paulo não tinha feito viagens missionárias. Até esse capítulo que nós lemos, o apóstolo Paulo, como é citado aqui, Saulo de Tarso ainda, ele se encontrava na cidade de Antioquia, aqui como a gente acabou de ler, ensinando, dando aula. Como se a gente tivesse uma escola dominical aqui, só que em vez do Mateus era o apóstolo Paulo dando aula. Então ele estava lá, junto com Barnabé, junto com os outros irmãos na fé, cooperando com o povo, adorando a Deus, orando e jejuando, para que o Espírito Santo se manifestasse, para que o Espírito Santo direcionasse. Então, nesse momento que eles param para pedir um entendimento e um direcionamento do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai dizer assim: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuarem e orarem, puseram as mãos sobre eles e os enviaram. A partir do verso 4 em diante, vai começar uma onda missionária, vai começar uma onda do agir de Deus por todo o planeta que nunca antes foi vista na história. Vai começar um movimento que surgiu a partir de uma igreja, de homens que estavam se dedicando em oração, em adoração, em jejum. Até Atos 13, o apóstolo Paulo não tinha conhecido a Ásia. Após Atos 13, ele prega na Ásia inteira. Até Atos 13, o apóstolo Paulo não tinha conhecido Roma, não tinha conhecido Espanha, não tinha conhecido Grécia, não tinha escrito nenhuma carta. Meus queridos, após esse momento, dos 27 livros que tem no Novo Testamento,
13 são desse homem. 13 o Espírito Santo de Deus inspira ele a escrever. Para que nós possamos sentir a importância do quanto uma vida prática de adoração, oração e jejum pode trazer um despertamento não só para a nossa vida pessoal, não só para a nossa igreja, mas para a nossa nação. O quanto nós nos dedicarmos não só à oração e não só à adoração, mas ao jejum também, pode ser algo que o Espírito Santo de Deus use para nos impulsionar, para nos alavancar para outros tantos lugares. Existem mais de 1000 línguas, mais de 1000 idiomas que a Bíblia ainda não foi traduzida. Quando eu soube disso, eu falei, meu Deus, não sabia nem que tinha tudo isso de idioma. Como existem tantos povos que nunca ouviram falar dele ainda. Como existem tantas nações que nunca ouviram falar do amor de Deus. Eu estou aqui pregando, eu estou aqui comunicando a palavra, porque um dia eu fui alcançado por um amor que eu não sei explicar. A transformação grandiosa que fez na minha vida. Eu não consigo pôr em palavras a grandiosidade da transformação que tem ocasionado e causado em mim ainda. O despertamento que trouxe para a minha vida. Imagina o Espírito Santo despertando toda a nossa igreja, avivando toda a nossa igreja. Não seremos uma igreja grande, não seremos uma igreja com milhões de bancos, seremos como essa igreja de Antioquia, essa igreja vibrante, essa igreja que pulsa o Evangelho, essa igreja que por onde passa deixa a marca de Cristo, que por onde passa mostra a bandeira que tem carregado do amor de Cristo. Esse movimento de adoração, de oração e de jejum fez com que Deus usasse esses homens, fez com que Deus usasse esse povo, Deus usasse essa igreja como uma alavanca de missões para todo mundo. O jejum, como eu disse, não é uma lei. O jejum, como eu disse, não é aquela regra, você tem que jejuar. O jejum é uma manifestação de relacionamento, de amor, de conhecimento. É uma manifestação de quem tem fome de Deus. O jejum é uma manifestação de quem é sedento por conhecer a Deus. Mesmo que Deus não nos envie, mesmo que Deus não faça você atravessar todas as nações do planeta pregando o Evangelho, o fato de conhecer a Ele, o fato de estar com Ele, de ter Ele como grande e maior recompensa, já é o suficiente. Como eu disse recentemente, qual recompensa é maior do que ter a Cristo? Qual recompensa é mais sublime do que ter a Cristo e saber que Cristo tem você? Qual recompensa terrena, que valor terreno é maior, é mais gratificante do que isso? Saber que você está seguro, que você está num lugar de descanso em Deus. Cristo nos chama para esse despertar. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado nesses últimos tempos como eu disse no começo, um grande despertamento de líderes, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de várias igrejas, clamando por isso, para que Cristo venha despertar a sua igreja, para que Cristo venha despertar a sua noiva. Mas que nós possamos entender que o despertar da igreja, ele vai passar por alguns princípios fundamentais que devemos ter, que devemos viver, que devemos pôr em prática: a adoração, a oração, e isso que temos falado durante 3 domingos, o jejum. O jejum, ele é a marca de um cristão que tem uma vida saudável com Deus. O jejum é a marca de um cristão que realmente é discípulo de Cristo. O convite
convite de Cristo para todos nós nessa noite, o convite de Cristo para todos nós nesse momento, nesses dias, é que venhamos a despertar, é que venhamos a acordar, é que venhamos a nos levantar como cristãos, que venhamos a nos levantar como igreja de Cristo. Como fazemos isso? Voltando a princípios fundamentais que regem e sustentam toda a nossa fé. Para essa mesa estar aqui segura, está segura. Para essa mesa estar aqui segura, firme, é necessário que exista algo que sustente ela. Para nós estarmos firmes e seguros, é necessário alguns princípios fundamentais para a nossa vida cristã. Que eu aprendo aqui em Atos 13, verso 1 ao 3. É que existe um clamor de Deus para que nós sejamos esse tipo de igreja vibrante, que tem como jejum uma prática, um hábito, algo normal da vida, não algo que acontece apenas quando alguém convoca, quando alguém chama, algo que acontece se alguém obriga, não, mas como uma prática natural da nossa vida cristã, entendendo que isso vai despertar, que isso vai nos alavancar. Não tem como ser igreja, não tem como ser cristão, se nós não pararmos para crescer em adoração, em oração, em jejum, em conhecer a Cristo. Meu convite para você, como eu disse, dia 21 agora a gente encerra o jejum, é que por mais que a gente venha encerrar, você tire algum outro dia, durante semanas, meses, então o resto da sua vida, enquanto Jesus não voltar, para você se abster a fim de conhecer a Deus. Separamos como igreja 21 dias, a fim de que Cristo possa transformar a nossa realidade, a fim de que Cristo possa nos alcançar de maneira grandiosa e poderosa, a fim de que Ele possa se revelar a nós, a fim de que Ele possa nos despertar, para que possamos cumprir os propósitos que Ele tem sonhado para nós enquanto igreja. Queria chamar o louvor aqui para estar me ajudando. Querido, eu entendo que para um tempo como esse é necessário que venhamos a crescer em jejum. Muito é falado sobre adoração, muito é falado sobre oração, mas é necessário que venhamos a crescer na prática do jejum. Demonstrar a Deus que nós temos fome por conhecê-lo, até que Ele desperte nós, até que Ele desperte a sua igreja, a sua noiva. O jejum é isso, é uma prática de quem tem saudade do noivo. Eles jejuavam porque o noivo foi tirado deles, o noivo foi tirado de nós, por isso devemos jejuar, até que Cristo se manifeste. Queria que você fechasse seus olhos. A gente vai estar orando, cantando, e depois a gente vai estar encaminhando para o encerramento. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento. Ajuda-nos, Pai, auxilia-nos, Senhor, para que possamos crescer em Ti, Jesus. Para que possamos, Pai, crescer em Ti, Senhor. Para que possamos, Pai, saber que o Senhor vai se revelar a nós. Desperta a Sua igreja, Jesus. Desperta a Sua noiva, Senhor. Desperta, Pai, os Seus filhos e filhas. Desperta os Teus discípulos, para que o Senhor possa nos enviar, Pai, para que o Senhor possa, Pai, nos alavancar, mas que seja tudo fruto de um encontro com Teu Santo Espírito, que seja tudo fruto de um encontro contigo, Jesus. Não tem como fazer igreja, ser igreja, sem antes buscarmos Te conhecer, sem antes buscarmos, Pai, saber quem Tu és. Então incendeia a Sua igreja, incendeia a Sua noiva, aviva a Tua obra, Senhor.
sobre as tuas filhas, sobre essas casas, sobre esses lares. Fome e sede por Ti, desejo de Te conhecer mais, anseio de estar mais próximo a Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor, Papai. Derrama, Pai, sobre nós fome, Pai, anseio, desejo de Te conhecer, Jesus. Que nós possamos caminhar como igreja, sabendo aquilo que o Senhor tem para nós, os direcionamentos que o Senhor tem para nós. Derrama em nós fome para Te conhecer mais, Jesus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa ter falado, Pai, com cada filho, cada filha tua que ouviu essa mensagem, que cantou juntamente conosco nessa noite. Que essa palavra, que aquilo que foi ministrado hoje crie raízes num terreno fértil no coração dos teus filhos, Pai, a fim de que possamos prosseguir em conhecer a Ti. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Que possamos olhar para essa igreja de Antioquia, Jesus, que vivia em comunhão uns com os outros, mas uma comunhão profunda contigo, que cresciam em oração, que cresciam em adoração, que cresciam e se desenvolviam em jejum. Que isso sirva de alerta para nós, Senhor, que não venhamos a jejuar somente nos dias que forem oferecidos a nós, mas que isso seja uma prática nossa, pois temos saudades de Ti, pois temos saudade do amado de nossas almas. Que nós possamos, Pai, crescer como uma igreja. Desperta-nos, Pai, desperta-nos, Espírito de Deus, para que nunca mais sejamos os mesmos. Esse é o nosso clamor, Senhor, amém. Meu amado, um recado só para reforçar. Dia 21 agora, terça-feira, 6h30, aqui no canal do YouTube, a gente vai ter uma mensagem objetiva, rápida, e uma oração para você que esteve esses 21 dias jejuando conosco. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, nossa, tem tudo, irmão, tem tudo, WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai criando outras coisas também, mas
Fica ligado que a gente vai estar compartilhando notícias, compartilhando mensagens, compartilhando trechos da palavra de Deus, os cultos. Então espero que você tenha absorvido, espero que você esteja nesse período de isolamento, nesse período de quarentena, crescendo e se desenvolvendo em Deus, para que quando todos possamos finalmente estar juntos de novo, possamos ser essa igreja vibrante, essa igreja triunfante, essa igreja que marcha, que caminha, proclamando o bom evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família, que Deus te dê saúde e paz. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Abençoa-nos, abençoa a nossa semana, Pai, abençoa as nossas casas e famílias. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido. Até mais, tchau.